Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade, da proteção do nosso Pai de amor. Um dia onde a presença do Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos faz pensar em tudo que vamos fazer, é que nos capacita a cada decisão e a cada atitude que precisamos ter nesse dia maravilhoso, nesse dia abençoado, onde o Senhor preparou para nós, onde o Senhor já nos capacitou para que nós vençamos cada segundo desse dia, cada instante. Amém? Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, e a sua fidelidade, a sua graça nos alcançou mais um dia. Amém? Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade e fidelidade, Senhor, nos colocamos, ó Jesus, na sua presença, Pai, onde jamais, Senhor, queremos sair, onde desejamos e ansiamos, ó Jesus, de estar todos os dias de nossas vidas, Pai. Leva ao Senhor, Espírito Santo, as nossas orações com gemidos inexprimíveis, Pai. Coloca em nossa boca, Pai, aquilo que nós não sabemos, Espírito Santo, e expressa por nós aquilo que nós não somos capazes de falar, não somos capazes de compreender, mas o Senhor sabe que nós necessitamos, ó Pai. Então eu peço a Ti, Jesus, entende a nossa alma, o nosso coração de uma forma que nós não temos capacidades. Então eu peço a Ti que o Senhor acesse a nossa mente. Tu tens liberdade, Senhor. Acesse a nossa mente, o nosso coração, Jesus. Ô Espírito Santo, sonda o nosso coração, sonda ali no mais íntimo, no profundo, no oculto, no secreto, e mostra para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, aquilo que nós precisamos corrigir, os nossos caminhos, as nossas direções, ó Pai. Eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor nos capacite para viver esse dia, que o Senhor nos dê direções claras e específicas em sabedoria, em discernimento, revelação, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Senhor, fala conosco ali no mais íntimo, no profundo, no oculto, no secreto. Declara, Senhor, que toda arma forjada, preparada, Senhor, contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, não prosperará, Senhor. E toda língua que se levanta, Pai, o Senhor nos dá autoridade de condenar, Senhor. Nós nos apropriamos dessa verdade. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e soberano sobre todas as coisas. Pai, eu declaro, Senhor, que toda tentativa de paralisar o teu ministério, Senhor, toda tentativa de deturbar, Senhor, a mente e o coração de cada um, seja cessados e paralisados em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu declaro que os teus anjos, ó Jesus, já estão acampados neste lugar, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, Senhor, nos protegendo, Senhor, de todo o mal, Jesus. Em teu nome, Jesus, eu peço, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta, que da minha boca saiam palavras de vida, que todo eu, Senhor, se diminua para que o teu nome cresça, Senhor. Me dá encargo, Senhor, pela tua obra, Senhor, amor transbordante para viver o teu ministério, para viver o teu propósito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Senhor. Nos enche do teu amor, Senhor, com encargo pela tua obra, pela tua igreja, pela tua noiva, Senhor. Nos fortalece, Jesus, nos teus caminhos, Senhor. Nos dá sabedoria e discernimento. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, subconsciente. Cada lembrança e recordação que nos tira da tua presença, eu declaro esquecidas, jogadas no mar do esquecimento. Em nome de Jesus, eu declaro a vida de Deus sobre a vida de cada um, sobre a minha casa, sobre a minha vida, Senhor. Envia-nos, ó Pai, provisão de medida recalcada, sacudida e transbordante em abundância, porque nós queremos um Deus extravagante, que faz tudo com extravagância. Em teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Que esse dia seja um dia onde o Senhor fale com você. Perdão. Que fale com você de uma forma especial e particular, onde só o Senhor sabe que precisa acessar o seu coração, acessar a sua mente de uma forma íntima, de uma forma que somente o Espírito Santo é capaz de falar conosco. Que o Senhor nesse dia envie toda e qualquer
provisão para sua casa, para sua família, para seus negócios, para o seu trabalho. Que o Senhor te dê sabedoria, discernimento e revelação daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser posicionado. E que você compreenda que existe um reino esperando pela sua decisão, pelo seu posicionamento. Jesus está te aguardando, te esperando nesse dia. Amém? Declare a presença do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. E hoje nós vamos continuar falando de Débora, sobre posicionamento, sobre liderança, sobre ter convicção do seu chamado, sobre se posicionar mediante aquilo que o Senhor já te mostrou, já te deu a direção, sobre ouvir a voz do Espírito Santo, calar as demais vozes para ouvir a voz do Espírito Santo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Sempre ore pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelo seu subconsciente, por lembranças que não te agradam, por lembranças que vêm, pensamentos automáticos que vêm à sua mente e que não glorificam o nome do Senhor ou que tentam te levar cativo para um lugar onde o Senhor já te libertou. Então, quando você identifica esses pensamentos automáticos que você não tem controle, mas que simplesmente ele vem, você repreende, sabe? Aqueles pensamentos que te trazem tristeza, raiva. Fala, Senhor, eu já fui liberta. Leva cativo todo aquele pensamento que não glorifica o teu nome, joga no mar do esquecimento. Amém. E o perdão, sempre o perdão. Tem algo no seu coração que te magoa, que te faz aprisionada a uma situação ou a outra pessoa, sempre que vir esse sentimento na sua vida, libere o perdão. O perdão precisa ser liberado inúmeras vezes, até que ele já não doa mais em você. Amém? Não é esse o tema da nossa ministração, mas o Senhor precisa falar com alguém. Eis aí a palavra. Libere o perdão todos os dias, se for preciso. Libere o perdão, porque você quebra as algemas que te prende a qualquer situação ou pessoa. Mas voltando ao nosso tema, que é Débora, uma liderança improvável. Por que uma liderança improvável? Vamos cabelo aqui. Por que uma liderança improvável? Porque em meio de muitos homens, em meio de uma situação onde o cenário é extremamente hostil em relação a uma mulher, o Senhor levanta quem? Uma mulher com o coração disponível. Deus usa não aqueles que são capacitados, mas aqueles que estão disponíveis para servir, disponível para fazer a sua obra, disponível, que tem um coração com encargo. Clécia, o que é encargo? Encargo é amor pela obra do Senhor. É zelo, excelência, é querer viver os propósitos do Senhor. Esse é encargo, você está disponível para que o Senhor te use, mas não porque você quer aparecer, ou porque você quer ter um título ou um status. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o Senhor usa aqueles que querem servir o Senhor. Aqueles que falam, Senhor, eis-me aqui, eu faço isso até sem receber. Eu fiz um curso e aprendi com o pastor Isaías Sardinha. Sabe qual é a melhor profissão do mundo? É aquela que, quando você olha o que você faz e hoje você recebe, você fala, nossa, eu faria isso até de graça. Essa é a melhor profissão do mundo. Por quê? Porque você faz por prazer, você faz com alegria. Então, o fardo não é tão pesado. O fardo é dividido com Jesus, o fardo se torna leve. Isso é encargo. Quando você entende que a obra do Senhor, você faz de graça, você não precisa de dinheiro para fazer a obra do Senhor, você faz por amor. Isso é encargo. E Débora tinha esse encargo. Ela tinha amor pelas coisas do Senhor. Ela tinha amor pelos filhos de Israel, que são os filhos de Deus, inclusive a ela. E aí Débora se entrega a essa missão com a luz da palavra do Senhor, com a luz do Espírito Santo. E nós vamos ler para que nós compreendamos um pouquinho melhor essa situação de Débora, esse chamado, essa vocação que o Senhor a deu, com base na luz da palavra. E diz o seguinte, Juízes 4, do 6 ao 9. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoam, para que saísse de Quedas Naphtali. Ele disse, o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo, vai e te aproxima em direção ao norte de Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E aproximarei de ti o rei de Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com as suas carruagens e a sua multidão, e eu o entregarei na sua mão.
E Baraque lhe disse: se tu fosses comigo, então eu irei. Mas se tu não fores comigo, então eu não irei. E ela disse: certamente eu irei. Todavia, a jornada que tu empreendeste não será para tua honra, pois o Senhor vencerá Císara, pois o Senhor vencerá a Císara, a mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Aleluia! Você vê, Deus levantou ela não só como juíza, mas também como comandante ali do exército, como mulher de força, e ela inclusive foi para a guerra. Ela, inclusive, foi para a guerra guerrear pelo seu povo, guerrear debaixo de uma palavra, de uma direção do Senhor, que o seu comandante falou que só iria se ela fosse. E ali ele perdeu a oportunidade que o Senhor entregaria o comandante do outro exército nas mãos dele. Por quê? Porque ele temeu, porque ele ficou inseguro, porque ele acreditou que sem ela ele não conseguiria. E o se ela foi, porque ela foi levantada para uma liderança forte, diferente. É isso que o Senhor nos levanta hoje, para sermos líderes fortes, líderes com os olhos em Cristo, com chamado, com propósito no Senhor. O Senhor capacita quem Ele quer, amados, quem Ele quer. Se até a mula de Balaão falou, qualquer um de nós também podemos falar. Qual a diferença? Porque é o Espírito Santo que faz as coisas, não somos nós. Mas todos temos a oportunidade de sermos usados por Deus, porque é Ele quem deseja que todos nós estejamos disponíveis, que sejamos como um instrumento para a glória do nome do Senhor. Débora foi ungida por Deus para julgar e para guiar o povo. Isso tudo debaixo de uma árvore, de uma palmeira. A Bíblia diz sobre as palmeiras de Débora. A Bíblia faz uma alusão da palmeira com força, justiça, prosperidade, resistência, fortaleza, a capacidade de florescer e de dar frutos em condições áridas, representando a perseverança e a força espiritual. É o que o Senhor tem para nossas vidas, força e frutos em lugares adversos, para glorificar o nome dele, para darmos glória ao nome do Senhor. É o Senhor que, assim como essa árvore no deserto, nos capacita a darmos frutos. Existem momentos da nossa vida que você olha e fala: meu Jesus, Pai amado, socorro. Mas o Senhor ali, que nem eu já disse várias vezes aqui, Ele está nos treinando, Ele está nos capacitando, Ele está colocando em nós algo que somente nesse período da nossa vida será capaz o Senhor forjar. O deserto, ele é uma escola. É ruim de passar? Com certeza. Mas o que você fala tanto de deserto? O que simboliza o deserto? O deserto simboliza o período onde os hebreus caminharam para sair da escravidão. E para sair dessa escravidão, eles tiveram que atravessar o deserto. E para atravessar o deserto, eles precisavam aprender muitas coisas. A principal delas era deixar de ser escravo. Às vezes nós estamos no deserto, passando por esse período de deserto, porque o Senhor precisa tirar alguns comportamentos nossos de escravidão, de escassez, de palavras, de atitudes que precisam ser mudados, que precisam ser arrancados. E esse período do deserto é o período onde essas coisas costumam ser moldadas na gente, costumam ser transformadas, sabe? Às vezes o Senhor precisa que nós despertamos para voltar a estudar, despertamos para voltarmos a orar, voltarmos a jejuar, voltarmos a nos posicionar naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele me chamou, naquilo que Ele te chamou. E qual a melhor forma? Às vezes a melhor forma é a dor. Às vezes a melhor forma é o sofrimento. E eu tô lendo um livro que ele tem uma abordagem muito apelativa, que foi o que me fez comprar, mas assim, muito precisa nas coisas que ele diz. O nome do livro já é uma porrada. O nome do livro já é algo que você pega e fala: opa, preciso reavaliar. O seu problema é você. É a capacidade de nós colocarmos a culpa em qualquer outra circunstância e em pessoas, ao invés de assumirmos que determinadas coisas foi falta de posicionamento. Esse livro fala muito sobre posicionamento. Ele fala muito sobre não nos posicionarmos, não buscarmos entender por que as coisas acontecem. Ó, esse é a capa. Seu maior problema é você, pastor Daniel Mene, da Igreja Lírios. Então, assim, super recomendo a leitura para
uma meditação. E é muito interessante as abordagens que ele faz nesse livro, muito, muito interessante. Quando você para refletir, você vai lendo ali, ele fala muito sobre nos escondemos e jogarmos a culpa no outro, a culpa sempre é do outro, nunca é nossa, e é sobre isso, sabe? E esse momento do deserto é o que abre os nossos olhos para nós vermos que existem posicionamentos e atitudes até que as pessoas tomam com a gente através de culpa nossa, por não nos posicionarmos da forma e colocarmos limites corretos. Amém? Essa é uma breve explicação sobre o deserto. Mas que o Senhor te levante, que o Senhor te coloque debaixo de uma palmeira, porque até no deserto o Senhor cuida de nós. Quando você para pensar, a Débora estava no deserto, debaixo de uma palmeira, era onde ela atendia as pessoas para julgar suas causas, para ajudar cada um. Ela era chamada como mãe de Israel. E ela estava ali debaixo daquela palmeira. E debaixo daquela palmeira ela tinha a proteção, ela tinha a força, ela tinha perseverança, ela tinha a presença do Espírito Santo que cobria como uma tenda. Nós já vimos que a graça, ela é como uma tenda, que ela nos cobre, nos guarda e nos protege. E ali aquela árvore representava isso. E as árvores do deserto, elas são extremamente resistentes, são extremamente forte, porque não se tem água e as suas raízes são muito profundas, e que assim as minhas e as suas raízes sejam também raízes profundas, que a cada dia nós passamos esse momento aqui de busca pelo Senhor através da palavra, de conhecimento, não porque se criou um hábito, mas porque nós necessitamos da presença do Senhor, que nós precisamos a cada dia mais compreender aquilo que o Senhor tem para nossa vida. O deserto, que nem nós falamos, o deserto é o momento de nos achegarmos cada vez mais à presença do Senhor, é de criarmos raízes mais profundas com aquele que nos ama, com aquele que nos guarda, com aquele que nos protege, com aquele que é o nosso Pai de amor. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade que somente Jesus é capaz de nos dar. Que os seus anjos estejam acampados ao seu redor, ao meu redor, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Que a provisão do Senhor venha para minha vida e venha para a sua, profissional, sentimental, emocional, financeira. Eu declaro que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, elas nos perseguem, porque assim diz a palavra do Senhor, que você seja profundamente abençoado e seja ricamente abençoado e profundamente amado por esse Pai de amor, que você tenha convicção do quanto Ele te ama e declare que Jesus é o único soberano, salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.